Olá, seja muito bem-vindo ao programa Sarando o Meu Joelho com a Aline, e essa é uma edição especial de aquecimento para a minissérie Joelho Sarado, que vai acontecer nos dias 3, 5 e 7 de outubro. Vai ser um evento 100% online e gratuito, onde eu vou te ensinar como ficar boa do joelho para voltar à vida normal o mais rápido possível. E para você participar desse evento, que vai ser incrível, você pode fazer a sua inscrição clicando no link abaixo. Se você está assistindo no YouTube, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo. Se você está assistindo no Instagram, clica lá no link que está disponível na minha bio, no meu perfil do Instagram. E se você está no Facebook, você vai clicar no botão de cadastrar. E aí, você coloca seu e-mail, inscreve e participa comigo para descobrir qual é o passo a passo exato para você conseguir ficar boa do joelho. Eu te espero lá. E no episódio de hoje, a gente vai aprender 3 dicas para você se livrar da dor no joelho. E essas 3 dicas, mais uma vez, você pode fazer em casa da maneira mais confortável possível, no conforto da sua casa, tá bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Aline, eu sou fisioterapeuta e ajudo mulheres com artrose no joelho a ficar boa em casa e sem remédios. Então, vamos começar o tema de hoje, que está incrível. Quando terminar essa live, você já vai poder começar a aplicar as orientações que eu vou te passar hoje e daqui a algumas semanas começar a perceber a melhora, o alívio na sua dor, tá? Então, vamos começar. Primeiro de tudo, a gente deve seguir uns passinhos aqui, né? Como eu disse, são 3 dicas e essas dicas de preferência você vai fazer em sequência para ter melhores resultados. E eu vou falar aqui de um recurso que você pode investir para adquirir. Não é remédio para ingerir, porque esses eu realmente fujo e quero muito que as minhas alunas e pacientes também se livrem desses remédios para ingerir, mas eu vou te dar uma dica para otimizar os resultados dos recursos que eu vou falar aqui. Combinado? Então vamos lá. O primeiro passo é um que eu já falei aqui várias vezes, mas que é muito poderoso, que é a utilização das compressas para eliminar a dor, porque ajuda também no combate à inflamação. Tanto faz a fria ou a quente. Você só tem que aprender a usar quando você vai usar a quente e quando você vai usar a fria. Se você usar no momento errado, você pode acabar piorando. Então, eu vou falar aqui do momento de quem não está na crise. Então, se você não está nesse momento com edema, inchaço, né, vermelhidão e nada disso, seu joelho está sequinho, você só está com muita dor, só não, né, que é muita coisa. Tá com muita dor, mas sem essa crise, então você vai fazer a compressa morna por 20 minutos, tá? Beleza. Isso aí eu já falei aqui várias vezes, só que você pode otimizar o resultado dessa compressa, que é muito bem-vindo, porque afinal de contas você fica 20 minutos lá esperando a compressa fazer efeito, né? 20 a 30 minutos. E aí você pode utilizar depois dela uma pomada anti-inflamatória. E não é qualquer pomada, tá? Existem milhões de pomadas anti-inflamatórias por aí, mas nem todas foram feitas especificamente para artrose. E hoje eu vou te dar a dica de uma pomada que é para artrose e que é realmente, de todas as que eu vi, a melhor, que dá melhor resultado. Não estou querendo vender nada aqui, tá, meninas? Só estou querendo orientar qual a melhor opção para vocês. E aí, quando você faz a casadinha da compressa e depois da compressa a pomada, você tanto otimiza, aumenta, potencializa o resultado de eliminação da dor da compressa, como consegue fazer com que os princípios ativos da pomada penetrem melhor na sua pele e no seu organismo, otimizando o efeito da pomada. Então, se você usava só a compressa ou só a pomada, agora você já entendeu que fazer essa casadinha de primeiro a compressa e depois a pomada vai otimizar muito os seus resultados e você pode fazer isso todo santo dia, sem nenhuma contraindicação com relação a ter que esperar pular um dia, nada disso. Pode fazer todo dia. Já eu digo qual é a melhor pomada, tá? Mas primeiro você tem que saber qual é o cuidado que você tem que ter. Você deve fazer o teste alérgico como qualquer produto tópico que você vai usar. Você coloca um pouquinho na pele, antebraço e tal, um ponto que não vai inflamar, coloca um pouquinho. E aí você espera 24 horas para ver se tem alergia a algum dos componentes do produto que você passou na pele, tá? Isso serve para qualquer coisa. Passou as 24 horas, você não teve nenhuma reação, nada, tá tudo bem na sua pele,
show de bola. Você pode usar a pomada tranquilamente, certo? E outra coisa, é sempre bom você consultar o seu médico. Se ele prescreveu para você uma pomada, obviamente você vai usar a pomada que o seu médico prescreveu. Agora, se você quer um agente que vai otimizar os seus resultados, acelerar o alívio da sua dor, essa é uma ótima opção, tá? Porque como você não tem que ingerir, não é uma coisa que vai fazer mal ao seu organismo, certo? E aí você vai utilizar até aliviar a dor. Quando aliviar, você para de usar, certo? Também não usar pro resto da vida. E aí, qual é a melhor de todas as pomadas dentro da pesquisa que eu fiz? Qual é a que vai ser mais específica para artrose? Sem querer fazer propaganda, tá? A melhor de todas que eu encontrei foi a Feldene. A Feldene Emulgel, certo? Feldene Emulgel. Anota aí, porque ela atua diretamente na artrose, como eu disse, por isso a eficácia dela vai ser maior, não vai ser uma pomada genérica, como por exemplo, Massageol e as genéricas, certo? Nesse sentido. E aí, se você quiser ter outra opção, você pode ir também para a Profenid Gel. Anotei para não esquecer o nome, mas essa Profenid Gel, ela já não vai ser tão específica para artrose, certo? E se você quiser ter outras opções ainda, você deve procurar pomadas que contenham os seguintes componentes: cetoprofeno ou então piroxicam, certo? Cetoprofeno ou piroxicam são os que dão melhores resultados para quem tem artrose no joelho, dentro da pesquisa que eu fiz, incluindo meus próprios testes, certo? E aí, você sabendo utilizar na sequência correta a compressa e a pomada, você vai ter resultados melhores e mais rápidos, certo? Não tenha medo com relação à continuidade da pomada. Pode usar o mês inteiro, não tem problema, mas sempre é bom você confirmar com o seu médico, tá? Porque o médico é aquele profissional responsável por medicamentos, incluindo pomadas. Aqui é a minha sugestão pessoal, que deu muito certo para mim e que eu realmente fiz uma pesquisa mais extensa e encontrei essa pomada como a melhor de todas, tá? Até então. E aí, meninas, vamos para o outro passo, que vocês podem não estar nem antenadas para isso, que é muito importante. Quando você está com dor há muito tempo, a sua tendência vai ser ter medo de se mexer, de fazer as coisas em casa, de se preservar, de ficar sentadinha no sofá. Às vezes o médico até acaba passando muleta para você andar de muleta. E na verdade, se você tiver um mínimo de condição de continuar fazendo as coisas dentro de casa, isso vai ser melhor para você, apesar da sua dor. Quando é que você não deve fazer isso de jeito nenhum? É quando você estiver na crise, como sempre, né? A crise é contraindicação para praticamente tudo. Quando você está com um joelho muito inchado, inflamado, vermelho, nananã, você precisa ir na fisioterapia, controlar o momento da crise e quando você voltar para casa, deve continuar sim a fazer as coisas dentro de casa. Não é para parar, porque se você parar, vai piorar ainda mais, a artrose vai evoluir mais rápido e você vai acabar precisando de muleta para andar, cadeira de roda, ou vai ficar sentindo mais dor ainda. Então, tire isso da cabeça de que ficar paradinha, deixar de fazer as coisas dentro de casa vai ser o melhor para você, porque não vai, certo? Já vi casos de mulheres que estavam fazendo isso, pararam de fazer as coisas em casa por causa da dor, já estavam andando de muleta. E aí, depois de mudar essa rotina, né, aprender algumas coisas para aliviar a dor e voltar a fazer as coisas dentro de casa, elas acabaram se livrando da muleta. Por quê? Porque fazer as atividades da sua casa ajuda a fortalecer o joelho, a manter o seu corpo ativo, a manter os músculos ativos, a manter o seu metabolismo mais saudável. À medida que você fica parada tempo demais, em repouso por muito tempo, o seu metabolismo vai caindo. E quando ele vai caindo, a musculatura vai enfraquecendo, principalmente por causa do processo de envelhecimento também, né? A tendência é a gente ir perdendo colágeno todo ano, perdendo fibras musculares todo ano. E aí, já com uma doença como a artrose instalada no joelho, fica muito mais difícil a gente conseguir sair desse ciclo de perda de força e de músculo o tempo inteiro, né? Então, parar, ficar sem fazer nada é a pior coisa que você pode fazer.
Ao invés de você estar se ajudando, você está piorando a sua situação. Então, o jeito que a gente tem é aprender o máximo de coisas possível que dá para fazer em casa para eliminar a dor, para eliminar o edema e para melhorar da rigidez, né, para ter mais agilidade e, a partir desse momento, voltar a fazer o mais rápido possível as coisas em casa. Quanto mais você puder fazer, melhor. Obviamente que você não vai forçar. Exemplo, ficar 2 horas em pé lavando uma louça, né? Aí também você está querendo demais. Mas ficar uns 5 minutinhos ali, lava a louça, depois vem e faz outra coisa, tentando se movimentar, né? Um afazer mais dinâmico, não ficar horas demais em pé ou sentada. Então, dessa forma, você consegue melhorar, sim, a estrutura da sua musculatura, ganhar um pouco mais de força, combater o avanço da artrose e melhorar a sua qualidade de vida. Então, tire isso da cabeça que ficar de repouso prolongado é a pior coisa que existe para o joelho. Pior que isso é o sobrepeso. Se você pesar 30, 40 quilos a mais do que o que era, só isso é pior. Mas o sedentarismo acaba com o joelho. Acaba, certo? De todas as formas. Porque leva à fraqueza do músculo, que vai aumentar o desgaste do joelho, com certeza, certo? Essa fraqueza. Aumenta o desgaste da cartilagem, porque à medida que você fica sedentária, o corpo vai produzindo mais enzimas que são comedoras da cartilagem, literalmente, elas vão acabando ainda mais com a cartilagem, isso vai fazer sua artrose avançar. Então, é a pior coisa que você pode fazer, certo? Então, tira isso da cabeça, que parar de fazer as coisas vai fazer bem para você. Não vai. Você só tem que fazer esse tratamento de alívio da dor continuamente em casa, aprender a fazer e ir aplicando ao mesmo tempo que vai mantendo a sua rotina o máximo que puder, para não deixar o seu joelho hipotrofiar e ir atrofiando cada vez mais, certo? Isso aí tem que ser combatido o máximo possível. E se você quiser, pode falar com o seu médico, né? Para saber se você está na fase da crise ou não. Se você tiver essa dúvida, pode marcar a consulta. Doutor, eu estou em crise ou não estou? Provavelmente você deve saber identificar quando está em crise, né? Porque fica muito visível. O edema da artrose ele é gigante, não tem como a gente não perceber. Mas, se você mesmo assim tiver essa dúvida, vai, procura seu médico, pergunta se você está no momento em que pode estar mexendo o joelho. Tem muito médico, eu vou abrir um parêntese aqui, gigantesco. Tem muito médico que é muito conservador demais, que tem medo de prescrever para o paciente exercícios e tal, e acaba pedindo repouso e muleta. Tem muitos que fazem isso, muitos, certo? E às vezes não é a melhor intervenção. Às vezes faltou uma atualização e tal. Como sempre eu digo, não gosto de estar falando na intervenção de outros profissionais, mas é um problema que existe, eu não consigo ficar calada. É um problema que existe, é constante e é uma intervenção que muitas vezes atrapalha o paciente. Essa semana mesmo, passada, eu vi uma paciente que o tratamento dela, que o médico passou, era somente medicamento e muleta. E não fazer nada dentro de casa. Aí ela estava cada vez mais com dificuldade de andar. Assim que mudou a intervenção, o fisioterapeuta colocou ela para fazer as coisas em casa e tal. Volta a fazer, não quero você parada e tal. Passou exercício para ela fazer. Ela começou a andar cada vez mais, cada vez melhor. E agora está fazendo tudo dentro de casa e se livrou das muletas. Então, é um problema sério que a gente tem que realmente ter certeza absoluta que no seu caso você não pode de jeito nenhum se livrar do raio da muleta, não pode de jeito nenhum fazer as coisas dentro de casa. Porque na maioria das vezes você pode, mas não sabe que pode. Aí tá fazendo isso achando que está se ajudando e não está se ajudando. Então, realmente, cada caso é um caso, mas é um aspecto muito perigoso, uma armadilha gigante no tratamento da artrose no joelho. Essa tendência de muitos médicos terem esse medo, né, de colocar o paciente para o exercício, porque não é a área dele, não é culpa do médico também, né? A área do exercício é do fisioterapeuta. Então, é o físio que tem essa visão de até onde pode prescrever o exercício, até onde o paciente pode fazer, até onde isso vai melhorar. O médico está ali para passar o remédio e os tratamentos que ele tem conhecimento.
né? E aí acaba limitando o tratamento do paciente, o paciente fica focado só no que o médico falou e fica com um tratamento limitado, né? Muito aquém do que o que ele poderia fazer se tivesse ajuda de outros profissionais complementando o tratamento do médico, certo? Eu não estou dizendo que o médico está totalmente errado de jeito nenhum. Eu estou dizendo que ele está fazendo o trabalho dele dentro da área dele, mas que muitas vezes precisa de um complemento para você poder fazer o tratamento completo e aí sim ter resultados de longo prazo, já que os medicamentos são paliativos, como eu já disse milhões de vezes, ou a infiltração é paliativa, tudo isso é paliativo. Quem define a sua melhora são os exercícios, basicamente, certo? E essa é a área do fisioterapeuta, tá bom? Então, coloquei essa questão aqui para vocês pensarem bem se no seu caso, se você já está usando muleta ou já parou de fazer tudo em casa, se realmente é o melhor para você, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, quiser falar mais sobre o seu caso específico, pode entrar em contato comigo que a gente bate um papo sobre o seu caso específico no direct, no Messenger, onde você estiver me assistindo, entre em contato no privado que a gente pode falar sobre isso, tá bom? E é uma questão bem séria. O próximo auxiliar, digamos assim, para combater a inflamação e assim aliviar a sua dor, e quase ninguém usa esse recurso gratuito, simples, sem sofrimento e maravilhoso, e já comprovado cientificamente que funciona, é a meditação. É inacreditável a quantidade de pessoas que ou não sabe ou sabe e não usa esse recurso incrível. Porque ele não vai melhorar só a inflamação, ela melhora a saúde geral do corpo. Já vários estudos científicos já comprovaram isso, já estão cansados de comprovar a eficácia e os benefícios da meditação. E no caso do combate ao processo inflamatório, é excelente para quem tem artrose, porque esse combate à inflamação vai ajudar a diminuir as dores, sim, vai ajudar você a relaxar a musculatura que vive tensa por causa da dor, com certeza, né? Quem tem dor prolongada por muitos meses fica ansiosa, fica estressada, fica mal-humorada, não dorme bem, mil e uma coisas. E a meditação vai melhorar tudo isso. Como se não bastasse ela já ser um combate à inflamação. Então, realmente melhora o estado geral do corpo. À medida que você vai conseguindo, você vai melhorando todos esses aspectos que eu falei na sua vida. E vai ser um excelente auxiliar no seu tratamento, porque você não pode ficar pensando só no joelho. O joelho, ele quando está funcionando mal, ele interfere na saúde geral do corpo, mas interfere diretamente em vários aspectos. E aí a gente tem que tratar esses outros aspectos também. O corpo, ele é todo interligado, se tem uma coisa funcionando mal, normalmente essa coisa vai atingir outra, que vai atingir outra e vai virar uma bola de neve, e a gente tem que ver tudo para que a sua qualidade de vida não caia abruptamente e intensamente. Você pare de fazer um monte de coisa e adquira outras novas doenças por causa da doença primordial. E, infelizmente, isso é um fato, né? Por exemplo, as doenças cardiovasculares aumentam à medida que a artrose progride. Exemplo, pessoas com artrose avançada têm 20% mais chance de ter infarto do que a pessoa que não tem artrose, ou que está na artrose inicial ainda. Então, é uma doença que acarreta, sim, outras doenças, e a gente precisa tratar o corpo como um todo. Precisa perceber o aspecto psicológico. Se já está começando uma depressão, como eu disse na outra live, a questão do aspecto psicológico é muito importante também, certo? Para a gente prestar atenção, vigiar mesmo e se perceber que precisa de ajuda, procurar ajuda. Para que uma coisinha só, um problema no joelho, não acabe desencadeando uma cascata de eventos negativos em todo o seu corpo, em toda a sua vida, em toda a sua qualidade de vida e acabe interferindo, inclusive, nas coisas que você faz e deixa de fazer no seu dia a dia, né? Você acaba deixando de fazer milhares de coisas em casa, acaba deixando de sair, de ver os amigos ou a família, não cair para os aniversários, porque sente dificuldade de andar, aquela dor tira o seu ânimo, tira a sua vontade de sair de casa, e esse pequeno problema que devia ser uma coisa localizada, acaba interferindo em absolutamente tudo, em todo o seu corpo e em toda a sua vida. Então, é um problema sério
que você tem que realmente combater, aprender o máximo de coisas que você puder para combater esse problema e tentar o máximo possível se manter ativa, como eu falei aqui, certo? E aí, a meditação também vai ajudar muito no controle da sua saúde geral. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como meditar. Aline, eu odeio meditar. Sabe o que é? Não tenho a menor paciência, não tenho tempo, não tenho saco, eu não sei o que, não. Mas se eu te disser que você pode meditar deitada, deitadinha de lado, do jeito que você quiser, por apenas 5 minutos. Não precisa ser 30 minutos, não precisa fazer aquela mãozinha aqui, muito menos ficar com aquele joelho dobrado. Pelo amor de Deus, né? Uma pessoa com artrose não vai ficar naquela posição jamais, porque vai estimular uma crise ali, certamente, ficar muito tempo naquela posição. Então, você pode deitar, barriguinha para cima, colocar um travesseiro embaixo do joelho, pode deitar de lado, né? Colocar uma perninha dobrada na frente, a outra mais esticadinha embaixo, né? Desnivelar as pernas e ficar nessa posição por um tempo, tentando esvaziar a mente o máximo possível, respirando devagar, respirando profundamente. Isso vai aumentar a oxigenação de todas as células do corpo, vai aumentar a nutrição de todos os músculos, e aí, com esse aumento de oxigenação e nutrição, eles vão tender a relaxar, você vai ficar menos ansiosa, a sua qualidade do sono vai melhorar muito por isso, e além de tudo isso, a inflamação ainda vai ser combatida por causa do efeito positivo benéfico da meditação. E esse combate à inflamação vai ajudar a aliviar a sua dor. Então, se você segue esses 3 passinhos só em casa, com pressa, seguido de pomada, se manter ativa ao invés de ficar de repouso prolongado e fazer a meditação pelo menos uma vez ao dia, todo dia, já vai ajudar muito na sua qualidade de vida, não tenha dúvida. O que você tem que fazer só é manter a sequência, manter a consistência e o comprometimento em ficar boa do joelho. Não é de uma semana para outra que você vai conseguir se livrar. Não é em 15 dias, em um mês que você vai ficar boa de vez. Você tem que ter paciência. Se você faz um mês de tratamento, não teve tantos resultados, melhorou um pouquinho, mas acha que não foi o suficiente e larga, aí acabou. Você não tem chance nenhuma de ficar boa. Você tem que ter a perseverança de manter a aplicação de tudo aquilo que você aprendeu para ficar boa do joelho a longo prazo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 6 meses pode ser necessário para você voltar à sua vida normal ou pelo menos voltar a fazer as coisas dentro de casa sem tanta dificuldade e sem ficar com essa dor o tempo inteiro no seu joelho. E aí eu vou falar aqui que mais ou menos para você ganhar força muscular, por exemplo, você precisa no mínimo de 3 meses de tratamento para os músculos começarem a ficar mais firminhos, os falseios começarem a desaparecer e você começar a andar com mais firmeza e com mais segurança. Então, não é um tratamento rápido assim, de uma hora para outra. Você tem que ter paciência, tem que ter consistência e comprometimento. Agora, como se trata de uma coisa muito importante para a sua vida, que atrasa todo o resto se você está mal, né? Tudo, qualquer coisa que você vai fazer, trabalho, o que for, fica mais difícil, fica mais lento se o seu joelho está mal. Então, vale a pena você realmente tirar um tempinho do seu dia e se dedicar ao tratamento do seu joelho para todo o resto da sua vida ficar mais fácil, incluindo os seus afazeres domésticos, o seu trabalho, seus compromissos, inclusive os compromissos sociais. Então, não tem porquê você ficar com preguiça que não quer fazer, porque você prefere ir trabalhar do que cuidar do seu joelho. Não tem nem lógica uma coisa dessa. Porque se a artrose progredir ao ponto de você não conseguir mais andar, nem de bengala, vai ficar muito difícil para você sair para trabalhar ou até mesmo fazer o trabalho em casa. Então, é uma questão de prioridade absoluta na sua vida, certo? Além disso, ainda tem a questão das doenças que eu falei, que a artrose pode desencadear no corpo ao longo dos anos por causa do repouso prolongado, né? Hipertensão, diabetes, infarto, AVC, só coisa boa, só que não, né? Doenças realmente pesadas, sérias, e por isso vale a pena a gente investir o nosso tempo, mudar um pouquinho a nossa rotina, os nossos hábitos de vida e incluir o cuidado com o joelho.
E aí posso até te dar um exemplo aqui. Minha vida é super corrida, super, você não tem noção. Mas eu quero muito aprender inglês, para poder ler os artigos científicos em inglês sem ficar travando demais, sem precisar de corretor nem nada. E aí, com essa correria, o que é que eu faço? Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é fazer meus exercíciozinhos de inglês. Tiro 10 minutos por dia, só 10 minutos. Vou lá, respondo os testezinhos no aplicativo que ensina inglês e pronto. E estou conseguindo a continuidade, já tem 6 meses que eu estou fazendo isso. Não atrapalha a minha rotina, eu estou sentindo que estou evoluindo e realmente, para mim, vale muito a pena esse investimento. Então, não deixe de fazer nada por causa disso, não deixe de trabalhar, não deixe de vir aqui falar com vocês, nem de ficar com meu filho, nem de nada, em 10 minutinhos, né? Com o joelho não é diferente. Você pode pegar 5 minutinhos da manhã, 5 da tarde, 5 da noite, ou então pegar um momento que vai ver a sua novela, seu filme, não sei o quê, e naquele momento cuidar do seu joelho. A única coisa que você não pode fazer é não fazer nada, certo? E a outra coisa, eu vou dar uma dica extra aqui para vocês, muito importante também, para que vocês possam ficar boa do joelho o mais rápido possível. É se informar, mas se informar mesmo, estudar, procurar, ver vídeo no YouTube, procure no Google, até pesquisar artigos científicos se você quiser. Quanto mais informação você tiver, melhor. Com cuidado na fonte da informação, porque tem muita desinformação por aí. Então veja se a pessoa é da área da saúde, se é um médico, se é um fisioterapeuta de verdade e tal. E estude mesmo, se informe. Quanto mais você souber e quanto mais você tiver de recursos em casa que você sabe aplicar, melhor vai ser, mas não tem dúvida. Agora imagina você ficar totalmente dependente somente das orientações do seu médico. Como é que fica a situação? Você vai ficar fazendo só uma parte do tratamento. E não é a parte mais importante. No caso da artrose, não é. Definitivamente não é. E aí? Todo o resto que você podia estar fazendo para ficar boa, e ao invés disso, está em casa, vendo o tempo passar e a artrose progredindo, entortando o seu joelho, muitas vezes, e você lá parada porque não sabe o que fazer. Então, isso também é muito grave. Você saber o que fazer faz toda a diferença entre você ficar boa ou você acabar numa cadeira de roda ou numa cirurgia para a prótese. E ainda é pior. Depois que você coloca a prótese, você já pode estar pensando, não, meu caso não tem mais jeito, eu vou me conformar, vou ter que botar a prótese, depois que eu botar a prótese, pronto, acabou esse problema na minha vida. Acabou não, não é assim, mas não é, definitivamente não é assim. Eu considero que quem tem a prótese no joelho tem que cuidar mais ainda do joelho do que quem tem artrose. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe o raio do risco do desencaixe. Semana passada mesmo uma pessoa falou comigo que tinha prótese no joelho, nos 2 joelhos, e um dos joelhos desencaixou a prótese. Ela passou por 3 cirurgias, uma delas de 5 horas e meia, e disse que estava sofrendo horrores por causa do raio do desencaixe. E tratar um joelho que desencaixou a prótese é muito mais difícil, é muito mais sofrido, dolorido e tudo, do que um joelho com artrose. Então, se a pessoa vai colocar a prótese, ela não está livre de ter que continuar fortalecendo o joelho, certo? Mas nem de longe. Treino de equilíbrio precisa, treino de propriocepção precisa, evitar quedas ao máximo, evitar até pancadas, porque tudo isso pode ser uma fonte de desencaixe da prótese. Então, precisa também ter um comprometimento de manter o fortalecimento do joelho a longo prazo. Mas, qual é a notícia boa, que eu já até falei aqui uma outra vez, é que qualquer pessoa, independente de ter artrose ou não, precisa de exercícios físicos para se manter saudável. E aí você pode aproveitar esse momento que está cuidando do joelho e cuidar do resto do seu corpo, da sua saúde e fazer atividade física como qualquer pessoa neste mundo precisa. Todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos perder massa muscular ao longo dos anos, todos nós vamos ter a queda do nosso metabolismo, a dificuldade cada vez maior de se recuperar de qualquer doença. E o melhor fator que vai nos distanciar de tudo isso é a atividade física. Então, você não deve ver a necessidade de fortalecer o seu joelho e de fazer exercícios como um fardo na sua vida, como uma obrigação, como algo que está prendendo você. Veja como uma oportunidade de cuidar não só do seu joelho, mas da sua saúde como um todo e do seu corpo. Tenha gratidão por poder cuidar do seu joelho, por saber o que fazer, por ter saída.
Ter gratidão também é maravilhoso, principalmente na hora que você estiver fazendo os exercícios. Agradeça a Deus. Deus, obrigada porque eu posso cuidar do meu joelho. Eu sei, eu aprendi, eu cheguei aqui e estou podendo ter esse privilégio de cuidar do meu joelho. Então, dessa forma fica muito mais leve, muito mais até feliz o momento de você se tratar, de você se cuidar e a sua vida fica mais fluida para você seguir como se não tivesse artrose. Que à medida que você vai aplicando tudo isso a longo prazo, muito provavelmente você vai ficar boa mesmo. Voltar à sua vida normal como se não tivesse artrose, com exceção de alguns cuidadinhos que você tem que ter, como por exemplo, evitar agachar, né? Aí já é uma coisa que você precisa evitar, mesmo que esteja sem dor, e manter os exercícios de fortalecimento. Mas de resto, você pode continuar a sua vida numa boa, normalmente. Seja grata pela oportunidade, que com certeza a sua vida vai ficar muito mais leve. E até chegar lá, até a sua dor sumir, né? Que leva um tempinho, tenha paciência, muita paciência. Tenha cuidado com o seu joelho, ao invés de ficar estressada, ansiosa e vários sentimentos ruins. Tenha aquela paciência, pense positivo que você vai conseguir melhorar. É a única exceção que eu tiro aqui, que realmente não tem mais jeito, é quando o joelho já está numa deformidade muito severa. Quando o joelho já foi demais, ou para fora ou para dentro, né? Ou arqueou demais, ou fez aquele valgo gigantesco. Aí, nesse caso, realmente, não tem mais como você ficar tratando o joelho sozinha. Você precisa de uma equipe multidisciplinar, vai precisar da cirurgia para corrigir, não tem jeito realmente, porque já o desvio foi demais, não tem mais como corrigir. Mas se esse não é seu caso, se há um desvio aceitável ainda, que é a grandíssima maioria dos casos, graças a Deus, então dessa forma você tem sim uma excelente chance de ficar boa, depende muito mais de você, do que você faz e do que você sabe fazer, do que de qualquer outra coisa, do que qualquer remédio, qualquer infiltração. Tá bom, meninas? Falei um montão hoje, agora deixa eu dar um oi para vocês aqui, vamos ver se tem alguma dúvida. Oi, Elizabeth. Oi, Jussiara. Eita, perdi aqui. Nossa, que hoje tá difícil. Pronto. Oi, Eurides. Oi, Lilarte, Lucinha, Maria, Márcia, Fátima. Oi, Ivani, tudo bem, querida? Ivani toda noite aqui firme e forte, né, Ivani? Tô gostando de ver demais. Parabéns, Ivani. Tudo bem, querida? E você? Oi, Ana. Elizabeth, eu acho que tem uma dúvida aqui. O que você me diz do ácido hialurônico no joelho? Ioi Maca. Ioi Isaura. O ácido hialurônico, ele é um excelente aliado. Eu já até falei sobre ele semana passada. Mas é sempre bom a gente relembrar, porque sempre tem gente nova na live, né? Então, o ácido hialurônico, ele é o melhor de todos os recursos que eu conheço para alívio da dor no sentido de medicamento ou infiltração e tal. Ele não tem contraindicação, ele não causa nenhum efeito colateral no seu corpo e ele dá excelentes resultados de alívio da dor, certo? Associado a ele já está surgindo aí o PRP, né, que é o plasma rico em plaquetas, que também é uma infiltração, só que é retirado do seu corpo, do seu próprio corpo, o material, e não comprado, como é o caso do ácido hialurônico. Mas o problema dele é que mesmo que ele dê resultado, que você passe um ano sem dor, é que à medida que você vai aplicando, ele vai perdendo a capacidade de fazer efeito. E lá para o 5º ano, no máximo, ele para de fazer efeito, né? Se ele conseguisse manter a constância o resto da vida de eliminação da dor, seria maravilhoso. Mas o outro ponto aqui, não dá para contar só com ácido hialurônico de jeito nenhum. Nem só com remédio, nem só com ácido, nem só com nada. Tem que fazer o fortalecimento do joelho, porque senão a fraqueza vai progredir e a dor vai voltar. E quando ela volta, normalmente ela volta mais forte do que o que era antes. Então não conte só com remédio, só com infiltração, só com essas coisas, tá bom? No mais é isso. Se for fazer a infiltração de ácido hialurônico, é bom saber que precisa de 24 horas de repouso após a aplicação. Porque se você já for voltar para a vida normal,
o líquido pode extravasar e você acabar precisando de fisioterapia, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, meninas. Nossa, entrou muita gente, rapidão. Oi, Isaura. Oi, Nete. Oi, Rogéria. Oi, Geni. Claudete, Lua. Ilza, Miranda. Mendes, Graça. Deixa eu ver mais outra dúvida aqui. Boa noite, Aline. Com artrose no joelho, eu me ajoelhar prejudica mais o joelho? Prejudica. É outra coisa que a gente tem que evitar, né? São os cuidados que a gente tem que ter, mesmo que a dor suma, mesmo que você esteja andando bem, você está maravilhosa, mas agachar, né? Ir lá para baixo, né? Naquela posição de agachada mesmo, como quem vai fazer xixi. Acocorada, que chamam. E também a questão do ajoelhar, você deve evitar sim, com certeza, porque é a pressão que vem de baixo para cima no seu joelho, associada a seu peso de cima para baixo. Então é uma pressão dupla, de cima para baixo e de baixo para cima. Pá, bem em cima da sua artrose. Então, por exemplo, você é católica, vai para a missa para ajoelhar, esquece, não dá mais. Com certeza o Papai do Céu vai perdoar você por não ajoelhar, tá bom? Não tenho dúvida que ele não vai querer que você sofra. Pode ter certeza. Então, parou com a história de ajoelhar para proteger o seu joelho, evitar que ele avance, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Meninas, que coisa boa. Hoje vocês estão maravilhosas. Oi, Cláudia. Oi, Ilza. E o que você me fala da artroscopia? A artroscopia ela pode ajudar também, mas também é tratamento paliativo. É uma cirurgiazinha simples, mas é paliativa, tá bom? Oi, Benedita. Oi, Rogênia. Obrigada por responder. De nada, Rogênia. É um prazer, querida. Oi, Isabel. Meninas, vão tirando aqui as suas dúvidas, porque já já a gente vai encerrar o programa de hoje. Amanhã, terça-feira, nós vamos ter 2 programas. Um às 4 horas da tarde e outro às 8 horas da noite, certo? E aí eu vou esperar vocês nos 2 programas para a gente falar de assuntos diferentes, sempre voltados para tratamento domiciliar da artrose no joelho, sempre com o objetivo de você poder voltar à sua vida normal o mais rápido possível e sempre, obviamente, sendo um aquecimento para a nossa minissérie Joelho Sarado. Então, se você ainda não fez sua inscrição, faz inscrição, porque lá na minissérie eu vou ensinar qual é o passo a passo correto, a sequência correta para você tratar o joelho para ficar boa de vez do joelho, para poder voltar à vida normal a longo prazo. Passa 5, 10, 15 anos sem sentir nada e de preferência que a artrose nunca mais volte a incomodar você, mesmo que você tenha artrose avançada no joelho, tá? A única exceção aqui, como eu falei, é a deformidade severa no joelho. De resto, você ainda não chegou lá, você tem toda a chance do mundo de se recuperar e voltar à vida normal, tá bom? Então acompanha lá na minissérie que você vai entender o que é para fazer e o que não é para fazer, certo? E aí a gente vai esclarecer muitas outras coisas lá também, tá? Oi, Jussiara. Uhul, 2 programas, mais oportunidade e melhora. Exatamente, muito bom, Jussiara, é isso mesmo. Vou ensinar muita coisa ainda essa semana para vocês. Oi, Ilza, e qual a atividade ideal para fortalecer o joelho? Ilza, depende da fase que você tá. Digamos, você está sedentária, a vida inteira sedentária, e está com muita dor intensa no joelho há muito tempo. Eu sempre recomendo que o exercício mais seguro para essa fase é a hidroginástica, porque a água vai proteger o seu joelho na hora de fortalecer e você vai preparando ele para outras atividades, caso você não queira continuar na hidroginástica, certo? Aí, se você não está nessa fase, você é uma pessoa que sempre foi ativa, sempre fez atividade física e tal, você pode fazer pilates ou pode fazer musculação também, mas sempre respeitando a questão do estar em crise. Se está em crise, não pode fazer. E se você está iniciante ainda, a artrose avançou demais, rápido demais, você está começando os exercícios, entre o pilates e a musculação, eu prefiro indicar o pilates, porque normalmente no pilates é o fisioterapeuta que vai atender e é o fisioterapeuta que é o profissional que foi educado para reabilitar, né? E como a artrose é uma doença, ela precisa de reabilitação e não de condicionamento físico, que é o caso dos educadores físicos. Agora, você preparou o seu joelho, criou consciência corporal, ganhou um início de força,
Não gostou do Pilates, vai para musculação. Ou quer fortalecer mais ainda, vai para musculação. Sem problema nenhum, certo? Só tem que ter muito cuidado com a questão do excesso de carga, que acontece com muita frequência. Não é para usar, não é para aceitar excessos de carga no seu joelho, tá? Lá no caso da musculação. Vamos ver mais dúvidas aqui. Tenho artrose grau 4. A Ilza tá falando. Caramba! Grau 4 já avançou, realmente, e está precisando de cuidados mais intensos e mais de longo prazo. Não ficar fazendo só tratamentos paliativos, tá? A artrose já avançou praticamente o máximo que podia quando chegou aí. Cláudia, tenho artrose, posso fazer academia? Pronto, é o que eu acabei de falar, Cláudia. Boa noite. Pode fazer sim, dependendo do estágio que você tá. Se você sempre foi sedentária e tá com muita fraqueza, não comece pela musculação, tá? Comece pela hidroginástica e depois você vai para musculação. Beleza? Meninas, quem chegou aqui no final dessa live, assistam a gravação, porque tudo foi muito importante, tudo que foi dito aqui foi muito importante. São dicas que podem realmente ajudar vocês. Num período de um mês, vocês já podem sentir uma melhora, uma grande diferença na questão da intensidade da dor e da frequência da dor, certo? E aí vale realmente a pena. Volta, anota o que aprendeu, assiste de novo se for o caso, esqueceu de alguma coisa, para que vocês possam ter o melhor resultado possível com o que aprenderam hoje, tá bom? Então, meninas, acho que é isso. Vou ficando por aqui, acho que não chegou mais nenhuma dúvida. Obrigada pela participação de vocês, adoro quando vocês tiram dúvidas. Um beijão, coraçãozinhos para vocês também, que eu tô vendo os coraçõezinhos aqui subindo. E até o programa de amanhã, 4 da tarde e 8 da noite, tá bom? Beijo e até lá!